Olá, pessoal, bom dia para vocês, 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 26 de agosto de 2025, nós estamos começando a edição desta terça-feira do Seu Desperta. E você pode ver que eu estou de preto hoje, isso aqui é porque eu estou de luto, é uma, digamos assim, é um protesto contra a morte precoce do último neurônio do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né? Por quê? O último neurônio que ele tinha no seu cérebro suicidou ontem depois que ele chamou o Bolsonaro de Che Guevara. Diz que os dois tinham muita empatia, né? E, enfim, que no futuro as pessoas usariam camisetas do Bolsonaro como hoje usam as camisetas do Che Guevara. Então, diante de uma estupidez desse tamanho, não me restou alternativa a não ser vir aqui de luto pela morte do último neurônio que habitava aquela caixa craniana vazia do presidente do PL, né? E depois de tudo isso, na hora de fazer a emenda para esse soneto aí, ficou pior ainda, viu, gente? Porque ele disse que o Che Guevara é cubano e o Che Guevara é argentino, né? Então, de modo que ele errou no começo, no meio e no fim. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, é um intelectual da direita brasileira, aquele homem que sabe que existiu alguém chamado Che Guevara, só não sabe muito bem o que ele fez no passado, tá? Bom, gente, hoje falta uma semana exata para o começo do julgamento do Bolsonaro. O país está mais tranquilo do que poderia estar caso as promessas do bolsonarismo tivessem sido cumpridas, né? E a Polícia Federal foi instada pela Procuradoria-Geral da República a colocar pelo menos algum patrulhamento lá em frente ao condomínio de Bolsonaro depois da denúncia do deputado Lindbergh de Farias, que não tem ninguém vigiando Bolsonaro, que mora a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos, né? E todo mundo sabe que um dos planos de Bolsonaro era se picar do Brasil, sair daqui, fugir, né? Ele deixou isso claro quando se hospedou em 2023 lá na Embaixada da Hungria, passou 4 dias lá temendo ser preso e depois foi encontrado no telefoninho celular dele uma carta de 33 laudos ao governo argentino pedindo asilo político. Carta que não chegou a ser entregue, mas enfim, que denota a vontade de Bolsonaro de se asilar no país vizinho, né? Então, agora, se a PGR for atendida, a Polícia Federal vai colocar lá alguns homens para vigiar o que Bolsonaro faz e para impedir que ele saia furtivamente da casa dele e chegue até a Embaixada dos Estados Unidos antes que a Polícia Federal consiga saber até que ele quebrou a sua tornozeleira eletrônica, tá bom? Assim nós vamos começando a edição de hoje. Gente, no esporte teve um fenômeno, vou até passar aqui para essa câmera aqui para poder conversar com o Alex, mas um jogo que termina por 8-0, pode não ser a melhor coisa do mundo, hein, Alex? Bom dia. Bom dia, Panuso. É raro um negócio, 8-0. Quem Sim. foi que goleou e quem foi o goleado, Alex? Então, Panuso, ontem teve a finalidade da 21ª rodada e o Flamengo, Panuso, aplicou uma sonora goleada de 8-0. Lembrando que essa goleada só foi aplicada em 1984 contra o Vasco, ganhou de 9-0 do Dona Lusca, que é do Belém do Pará, e nisso foi a maior goleada até então, depois de 41 anos. Lembrando, Panuso, que a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é entre Corinthians e Tiradentes do Piauí em 1983. O Corinthians ganhou de 10-1 do time piauense e essa é a maior goleada da história. Lembrando que o Flamengo ontem ganhou de 8-0 do Vitória, é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Antes tinha sido Goiás e Juventude em 2003 e Cruzeiro e Bahia em 2003 também, Panuso. Meu Deus do céu, e aí isso obscureceu a vitória do Palmeiras, né, que ganhou de 3-0 ontem. Seria uma goleada se não fosse dia de 8-0, né? Ninguém percebeu muito bem o que aconteceu com o Palmeiras, né? Mas foi uma alegria para os palmeirenses também, que fazia tempo que estavam aí bravos, né? Tinham brigado com a vitória, né, Alex? Isso, Panuso. Lembrando, Panuso, eu esqueci de abrir o programa de uma forma diferente. Eu gostaria de parabenizar o Palmeiras por 111 anos de história. E ontem foi o presente, essa vitória de 3-0 no Allianz Parque, em cima do Sport de Recife. E o Palmeiras, Panuso, chegou a 42 pontos, tem 2 jogos a menos e está a 4 pontos de diferença do Flamengo. Então vai ser esse duelo novamente no Brasileirão para disputar esse título. E eu creio que o Palmeiras vai vencer sem ser clubista
E hoje eu estou muito feliz por conta desse aniversário do Verdão, Panunzio. Ô Alex, mas toda vez que você fala que o Palmeiras vai vencer, ele perde. Eu já reparei isso. É melhor não falar, hein? Não, Panunzio, Não é não? deixa eu te explicar uma coisa. Ontem, na volta do segundo tempo, eu postei no Twitter. Eu falei, o Palmeiras não voltou pro segundo tempo. Passou uns segundos, gol do Palmeiras. Eu acho que tudo que eu falo acontece ao contrário. Então vamos torcer pro Palmeiras perder. Sim, se o Palmeiras perde, ganha. Isso mesmo. Tá bom. É o seguinte, gente, o Alex é a nossa pitonisa, que todo mundo que arrisca resultado no futebol erra, né? Vídeo o caso do Milton Neves aí, que é a estrela máxima dos erros em palpites. Por quê? Porque o futebol é imponderável, né? Quem é que Sim. falava que o futebol é uma caixinha de surpresa? Futebol é Ninguém uma sabe. caixinha. Ninguém sabe quem é que vai ganhar o jogo. O time pode ser ótimo, então, e aí aparece um outro e dá uma goleada, né? Ninguém sabe o que acontece. Por isso que o futebol é o esporte da preferência dos brasileiros, porque tem esse percentual de dúvida aí, né? Que o imponderável se impõe, acaba se impondo sempre. Mas tá tudo bem. Palmeiras está indo bem, viu, Alex? Falta só aquele campeonato mundial para dar uma alegria para os palmeirenses, tirar da boca dos adversários, né? O mote da sacanagem, da gozação, né? E foi por pouco, hein, Panunzio, que a gente não foi a segunda vez o primeiro campeão mundial. Lembrando que o Palmeiras foi campeão mundial em 51 em cima da Juventus. Um dado muito importante. Quando ainda nem havia Mundial, foi antes do Mundial. O Palmeiras já era campeão mundial. Foi o Mas tudo pioneiro. bem. Vamos nessa, Gente, mas Panunzio. olha, 8-0, que vergonha. O que o Vitória fez para merecer esse resultado? Então, Panunzio, o Vitória está bem capenga das pernas, está em 17º colocado com 19 pontos. Então ele é um time que vai brigar pelo rebaixamento até o final do campeonato e foi um resultado surpreendente, porque assim que acabou o jogo do Palmeiras, nisso o jogo do Flamengo e Vitória, Panunzio, 4 minutos de jogo já estava 2-0. Então nem teve como secar, porque os caras já começaram a meter 2, 3, 4, 5 e nisso virou 8-0, foi um placar muito bom pro Flamengo. Eu fiquei triste porque eu tava secando, mas fiquei... Ficou admirado de qualquer forma, né? E Isso olha, mesmo. por falar em tristeza, o pessoal lá do Flamengo, eu tô vendo aqui nos jornais, Alex, aqui, olha, bota no ar para mim essa tela aqui. Olha aqui, ó, o Flamengo está adotando cautela, né, para que esses 8-0 não acabem repercutindo negativamente lá com o time, né? Sim. E aqui tem alguns exemplos, né, na matéria sobre times que se ufanaram de uma vitória muito maiúscula, como foi essa, e acabaram se quebrando depois. Ó, Felipe Luiz e sua comissão técnica têm exemplos recentes de como os resultados podem deixar o torcedor rubro-negro mal acostumado e com uma exigência acima do tom. A vitória por 1-0 sobre o Internacional, por exemplo, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, uma boa parte da torcida vaiou o time após o apito final, mesmo com resultado positivo. Situação aliada às críticas de uma possível queda no rendimento dos segundos tempos incomodou internamente. Por isso, foi o caso que você falou aí, né? Começou o segundo tempo, você já achou que ia dar ruim, né? Sim. Literalmente. E exatamente, parece que não é só você que pensa assim, viu, Alex? Ó, tem muita gente que faz isso e isso incomoda, né? Por isso há todo um cuidado, diz a reportagem, de conscientizar os torcedores para que nem sempre será possível golear e dar espetáculo, apesar da proposta do jogo ser altamente agressiva e de intensidade. Mas parabéns para os flamenguistas. E olha, o nome do Vitória, vamos mudar para derrota, né? A partir de hoje. Derrota Futebol Clube, que 8-0, sinto muito, pessoal, mas os vitoriosos do Vitória vão ter que engolir essas gozações aí por muito tempo, né? Não era Páscoa, mas foi uma goleada, um chocolate ontem que aconteceu no Maracanã, que só Deus, hein, Panunzio? Acho que nem Deus, viu? Não sei se Deus joga futebol ou não. Ele vai jogar no Bahia, não no Joga, Vitória. provavelmente não teve 8-0 no placar de Deus, não. Isso parece placar de jogo de várzea, né? Sim. Aquele jogo que você pega o time fraquinho e mete 8 nele, assim, de repente. Parecia amistoso, Panunzio. Vamos nessa. Amistoso ou inamistoso, né? Beleza, Alex, um abração pra você. Gente, 8-0, pode uma coisa dessa? Nem o Uberlândia Futebol Clube, meu time, conseguiu perder uma partida por 8-0 até hoje, que eu saiba, né? O último jogo que eu me lembro aqui que teve 8 gols foi aquele 7-1 na Copa do Mundo, aquele chocolataço que o Brasil tomou lá, mas foram 7 de um lado e 1 do outro. Pelo menos não tivemos uma desonra de ficar sem nenhum, né, nos 8 que foram feitos ao longo do jogo. Bom, mas vamos lá, gente. Vamos lá, que nem só de futebol vivem as nossas manhãs, elas também vivem da meteorologia, nesse iniciozinho aqui do Desperta. E vou mostrar o mapa para você, o mapa que está muito sem graça, hoje não tem nem alerta de seca brava no radar aqui do INMET. Olha, chuvarada lá na calha norte do Amazonas, chuva também no litoral da Bahia, não para de chover lá, deve fazer aqui uns 3 meses que eu não vejo essa faixa aqui do litoral da Bahia, ó,
sem um alerta de chuva, como esse aqui hoje, de novo aqui, acumulado de chuva, tá vendo só? Porque tá que chove lá, ou ano molhado esse, hein? E aqui no sulzinho do país, olha, 2 alertas, tá? Um sobre o estado do Paraná, chuvas intensas, e também sobre o estado do Paraná, chuvas intensas, né? Vamos ver onde é que vai ser mais intenso, onde é que está vermelho aqui no mapa. É toda essa região aqui, que vai lá de Umuarama, no noroeste do Paraná, desce até Curitiba e toma a metade nordeste do estado de Santa Catarina, né? Isso por causa de uma frente fria que estacionou por ali desde ontem, tá? E vamos voltar aqui no mapa, para você ver que as chuvas, no entanto, elas vão desde o Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, até o litoral, passando pelos estados do Paraná, Santa Catarina e pegando um trechinho do sul do estado de São Paulo, tá? Vamos ver as temperaturas aqui para a gente saber. As temperaturas aí continuam amenas, né? O dia começou tranquilinho aqui, um agasalho leve aqui em casa, na saída de casa hoje de madrugada, e estava tudo certo. Olha só, nessa faixa que chove, a faixa verde aqui, né? Nós teremos temperaturas aqui, Curitiba com 16 de mínima, com 12 de mínima e 16 de máxima, gradiente térmico pequenininho, e Florianópolis começando o dia com 13, vai até 15 graus. Depois lá em Campo Grande, de 13 a 24, aqui em São Paulo, de 20 a 15, com muitas nuvens hoje. E olha, chama atenção aqui para esse trecho que está em alaranjado, aqui no mapa do INMET, né, no entorno do Distrito Federal, pegando praticamente todo o norte de Goiás, sul do Tocantins e um trechinho do leste da Bahia. Por quê? Porque aqui névoa seca, muita umidade muito baixa e difícil nas horas mais quentes do dia, né? Umidade aí beirando os 20%. Então, nessa área aqui, que é a área mais seca do período seco, no Brasil seca, com ar seco de baixa umidade, atenção nas horas mais quentes do dia, tá bom? Pessoal, vamos ver então o noticiário do dia. Vamos começar aqui, como eu faço sempre, mostrando a primeirona do iclnoticias.com.br, nosso portal de notícias. E a principal notícia é essa aqui, olha. Gente, Malafaia, hein? Eu vou primeiro ler todos os destaques, depois eu entro no mérito de cada notícia, tá bom? Primeiro destaque, Justiça manda apurar um aporte de 18 milhões de reais de quem? Sheik dos bitcoins, aquele pilantra, aquele picareta que foi preso, não sei se está preso ainda ou se não está mais, mas onde é que ele botou 18 milhões de reais? Outras fontes falam em 30 milhões. Empresa do Malafaia, olha só, aquele homem de voz tonitruante, estriônico, né, que fala pelos cotovelos e defende aí o bolsonarismo e medidas drásticas contra a democracia brasileira. Está enrolado lá com o rei dos bitcoins, né? Segundo destaque, uma federação de policiais pedindo a prisão do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal envolvido com aquelas ordens para que a polícia ficasse tranquilinha, né, no 8 de janeiro e não prendesse ninguém. Também é destaque, olha, São Paulo ganhou um primeiro ponto de apoio para os entregadores, porque, aliás, olha, eu vou falar uma coisa, né, a vida dessa galera não é fácil não, tá? Dos entregadores de comida em São Paulo, eles não têm sequer onde fazer xixi, não tem onde parar, não tem nada. E ganham tão mal que também não tem com o que comer, né? Mas ganharam seu primeiro ponto de apoio para entregadores, uma iniciativa coletiva comunitária que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A Janja, mulher do Lula, nossa primeira-dama, está discutindo pautas sociais com mulheres evangélicas no Distrito Federal. E quem é que reagiu contra isso? O mesmo homem que foi sócio do Sheik dos bitcoins, pastor Malafaia, tá? O ministro Gilmar Mendes, que teve conversas sobre ele, não conversas das quais ele tenha participado, mas houve menções sobre ele nas gravações que a Polícia Federal encontrou no telefone do Bolsonaro, está negando que conversou com o ex-presidente visando qualquer tipo de acordo em relação à tramitação dos seus processos lá no Supremo Tribunal Federal. E o Tarcísio Velho de Guerra, aqui, olha, protegendo bilhões das empresas, taxando milhões com pedágios, né? São centenas de pedágios novos em São Paulo que esse governador inventou para tirar o dinheiro da gente, agora com uma coisa nova chamada Free Flow. Se você não percebeu o Free Flow ainda, você vai perceber logo. Quem anda na região de Sorocaba já sabe exatamente o que é o tal do Free Flow. Esses são os destaques na capa do ICL e vamos passar então a detalhar
as notícias aqui. A primeira matéria de todas que eu vou mostrar para vocês é a matéria da Juliana, da Alpiva, nossa super repórter, mostrando que a Justiça está pedindo à Polícia Federal que investigue o aporte de 18 milhões de reais do tal Sheik dos Bitcoins, que foi sócio, agora se sabe, de quem? Desse pastor Malafaia. A PS vai investigar o aporte de ao menos 18 milhões por Francisley, que é o nome dele, Valdevino da Silva, nessa sociedade com o Malafaia. E o que é que diz aqui a matéria que foi redigida pelo Igor Melo e pela Juliana? A Justiça Federal do Paraná determinou que a PF abra um inquérito para investigar um aporte de ao menos 18 milhões feito pelo Francisley Valdevino da Silva, famoso Sheik dos Bitcoins, que é acusado de movimentar bilhões em um esquema de pirâmide financeira em sociedade com quem? Com ele, com aquele homem de voz metálica, pastor Silas Malafaia. A decisão da 23ª Vara Federal de Curitiba, de acordo de outubro de 2024, condenou esse Sheik dos Bitcoins a mais de 56 anos de prisão. Depoimentos de várias testemunhas ligadas a ele trataram da sociedade com Malafaia. Na sentença, o juiz federal Nivaldo Brunoni ordenou que a Polícia Federal investigue supostas denúncias relacionando o envio de recursos desse Francisley para a sociedade com o pastor Silas Malafaia. O que diz a documentação processual? Oficie-se a autoridade policial, independentemente do trânsito em julgado, para que instaure os respectivos inquéritos policiais visando apurar as circunstâncias dos seguintes fatos noticiados nos autos do processo presente. Ordena o magistrado, antes de citar as informações sobre o Malafaia. Contadora das empresas de Francisley, Alessandra Moraes Bach, afirmou que o Sheik dos Bitcoins investiu 18 milhões em um malfadado negócio com o pastor Silas Malafaia no ramo de venda de artigos religiosos via marketplace. Segundo o portal Metrópolis, o pastor confirmou que o aporte foi ainda maior, foi de 30 milhões de reais. 30 milhões, é quase o dobro, né? O negócio em questão é uma empresa chamada Alvox. Essa empresa foi criada em 2021. Na prática, era a união entre esse Sheik dos Bitcoins com a empresa editora gospel do Bispo Malafaia, que se chama Central Gospel. Essa editora enfrentava um processo de recuperação judicial na época e corria o sério risco de ir à falência. Em suas redes sociais, Malafaia chegou a anunciar os produtos vendidos pela Alvox. De acordo com Tássio Gil Maia Viana, que é ex-diretor da Intergalaxy, uma das principais empresas do Sheik dos Bitcoins, o empresário usava a imagem do Malafaia para trazer novas vítimas para a sua pirâmide financeira, publicamente tratada por ele como investimento baseado em aluguel de criptomoedas. Abre aspas aqui para a sentença que diz o seguinte: olha, Francisley e as franquias usavam a imagem de Silas Malafaia para vender planos de aluguel de criptoativos após Francisley ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Malafaia foi a público se desvincular, diz a sentença, em referência ao depoimento de Viana. O documento não esclarece, no entanto, se o uso de imagem de Silas Malafaia tinha ou não tinha a anuência do pastor. Claro que deveria ter, porque era sócio desse vigarista, né? Então é um especialista em tomar dinheiro de pobre visando a venda de terreno no céu e outro especialista em tomar dinheiro de pobre para si mesmo, o que dá mais ou menos o mesmo. O Império Malafaia, diz aqui a matéria do Igor e da Juliana. A recuperação judicial da editora Central Gospel foi detalhada com documentos exclusivos em Império Malafaia, a primeira temporada de No Alvo, um podcast investigativo que foi levado ao ar aqui no ICL. Aliás, se você não viu, deveria ver, tá? Está disponível aí para a comunidade do ICL. E se você não é membro, você pode se tornar membro e acessar também esse material aí, um documentário brilhante feito pela Juliana e pelo Igor. Essa série analisou mais de 60 mil páginas de documento para trazer detalhes inéditos sobre a vida financeira e as relações políticas do pastor. Durante o processo de recuperação judicial iniciado em 2019, finalizado em 2024, a Central Gospel declarou dívidas de mais de 30 milhões na praça entre passivos trabalhistas com fornecedores, instituições financeiras e impostos. O processo tramitou em uma vara empresarial do Rio de Janeiro. Nessa ação, o pastor Malafaia declarou uma renda de mais ou menos R$1.350.000 por ano em 2018, dos quais 962 mil vieram justamente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja da qual ele é o proprietário, empresa da qual ele é o proprietário.
E aqui uma última informação, que a coluna enviou várias informações contidas na sentença para Malafaia e para o advogado dele, Jorge Vacite Neto, só que não houve retorno até o momento, tá? E aqui eu vou ler uma outra matéria aqui, que diz respeito ao mesmo assunto, é a confirmação de Malafaia de que recebeu mesmo 30 milhões de reais, tá? Do Sheik dos Bitcoins, né? E engraçado, porque o Sheik dos Bitcoins está preso e o Malafaia saiu da recuperação judicial, né? Não se sabe em que medida esse dinheiro do Sheik dos Bitcoins ajudou, se não ajudou, mas o fato é que um está muito mal e o outro continua muito bem, vociferando por aí por enquanto, né? Porque corre um risco danado, já que agora está sendo investigado, foi indiciado, de ter o mesmo resultado que tiveram outros que fizeram o que ele tem feito, que é incitar o golpe no Brasil, incitar a quebra da institucionalidade brasileira. Mas vamos lá para a matéria. Malafaia confirmou ter recebido esses 30 milhões do Sheik dos Bitcoins. Vamos lá para o texto principal da matéria. O pastor Silas Malafaia confirmou ter recebido um investimento milionário do empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, que foi condenado a 56 anos de prisão por comandar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. O valor repassado por ele ao pastor foi de 30 milhões e teria sido usado para reerguer a Central Gospel, editora de livros do líder evangélico, em recuperação desde 2019, conforme revelou a Malafaia a coluna de Tássio Lohan, do portal Metrópolis. Malafaia ressaltou, no entanto, que a parceria com o Sheik dos Bitcoins teria terminado antes da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Abre aspas aqui para o Malafaia. Ele botou dinheiro na minha editora para comprar material, para me ajudar no momento mais difícil da minha recuperação. O que eu tenho a ver com crime de Bitcoin, de moeda, de criptomoeda dele, afirmou o Malafaia. De acordo com o empresário Davi Zocal, que é testemunha-chave da investigação sobre o Sheik dos Bitcoins, Francisley e Malafaia decidiram criar uma nova empresa para viabilizar o negócio sem comprometer a Central Gospel. O depoimento foi colhido pela Polícia Federal em agosto de 2022. Zocal assegurou que a sociedade resultou na abertura da Alvox Gospel Livros Marketing Direto em maio de 2021. A empresa foi encerrada pouco mais de um ano depois, em julho de 2022, e consumiu aí esses 30 milhões, hein? Olha, se aparecer o Malafaia te propondo um negócio, pense duas vezes, hein, amigo? Pense duas vezes. Então, diz mais, tem mais falas do Malafaia aqui, ó. Só que eles combinaram o quê? Eu estava do lado, o Silas falou assim para ele, cara, vamos fazer uma empresa com outro nome, para não ferrar nós, né? Então abriram a Alvox, mas o foco do Malafaia, o Francis foi sócio direto dele na principal empresa, mas foi só para dar uma esquivada, né? Detalhou essa testemunha, né? E a empresa, como eu disse, está em recuperação judicial. Por sua vez, Malafaia explicou que por estar em recuperação judicial não poderia receber sócio diretamente na editora. Segundo ele, Francisley se apresentou como evangélico e dono de mais de 100 empresas regulares e teria sugerido a criação de uma estrutura de marketing multinível para revender produtos da editora. O pastor disse o seguinte, olha, é bom informar que quando ele foi sócio comigo não havia denúncia alguma do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal. Ele foi gestor da empresa. Quando começaram as mudanças de rumo, eu caí fora e saí em março. Em junho, surgiram as notícias de investigação. Quer dizer, foi bem pertinho, né, pastor? Né? Exatamente. E aí ele pergunta assim, olha, onde é que eu fiz propaganda para alguém comprar coisa ou membro da minha igreja? Em lugar nenhum. Eu fui sócio dele em uma empresa onde ele era o controlador e saí antes da denúncia. Querem me acusar de quê? Vão prender também os outros 100 que tinham empresa com ele? Questionou aqui o pastor enrolado Silas Malafaia, sócio do rei dos bitcoins, que injetou 30 ricos milhões nas contas desse pastor. Vamos agora falar de outra pessoa importante aqui no mundo do simbolismo político e tudo mais, né, e jurídico, que é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, o nome dele aparece citado nas conversas do Bolsonaro que foram reveladas pela Polícia Federal, né? Mas o ministro Gilmar Mendes tem se comportado de maneira correta com relação ao processo de Bolsonaro e tem feito uma defesa, inclusive, uma defesa enfática do Supremo Tribunal Federal na guerra travada entre o ministro Alexandre de Moraes e aqueles que querem derrotar as instituições brasileiras. É preciso ressaltar isso antes de ler essa notícia aqui.
Por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes é um ministro muito polêmico, né? E é aquele tipo de pessoa sobre quem não se tem uma opinião com meio termo. Ou ele é amado ou ele é odiado. E às vezes ele é amado e odiado ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, não há o que falar dele, a respeito dele. Então ele explicou o que é que foi que ele andou falando ou que não andou falando com ou sobre Bolsonaro, que suscitou essas anotações da Polícia Federal. E está aqui na nossa home, aqui na página principal do ICL, a informação de que ele negou as conversas com Bolsonaro depois de ter sido citado nessas mensagens reveladas pela Polícia Federal. Vamos ver o que trata isso aqui? Matéria da Folha Press no site do ICL. O ministro Gilmar Mendes do Supremo negou nesta segunda-feira que tenha tido conversas recentes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que é procurado há muito tempo por integrantes dos mais diversos lados da política por ser um interlocutor. Nas mensagens entre Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, aquele destemperado que mandou o pai tomar naquele lugar, né? Anexadas pela Polícia Federal ao relatório que pediu o indiciamento da dupla na semana passada por obstrução do processo da trama golpista, o ex-presidente afirmou que estava em conversas com o ministro do Supremo e pediu para Eduardo poupar Gilmar Mendes de ataques. Nas mensagens entre Jair e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: nesses tempos não conversei com o Bolsonaro, mas tive muitas conversas com ele. Aliás, isso aqui é fala do ministro Gilmar Mendes, tá? Nesses tempos não conversei com o Bolsonaro, mas tive muitas conversas com ele no passado e recebi muitos interlocutores, como recebo de todos os lados. Todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo, de modo que não há nenhuma conversa minha com o presidente, disse Gilmar. Agora, por que ele determinou ou sugeriu que não fizesse crítica a mim? Perguntou o próprio Gilmar. Talvez porque eu sou um interlocutor, afirmou o ministro após participar de um evento empresarial promovido pelo grupo Esfera Brasil em um hotel de luxo na Zona Sul de São Paulo. Decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentou ainda o atrito político entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, que aconteceu sexta-feira passada, né, em um outro fórum empresarial promovido pelo Grupo LIDE no Rio, quando Mendonça disse que o judiciário precisava de autocontenção. Você se lembra dessa fala infeliz do ministro André Mendonça, né? Mais tarde, Moraes afirmou que somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado, e disse que autocontenção agora é julgar o que tem que ser julgado e condenar quem tem que ser condenado, né? Eu acho que esse é o esforço que todos temos feito a partir do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que nós não podemos perder a noção de unidade da Corte, de institucionalidade da Corte. A Corte é forte como instituição. Eu acho que nós construímos, até surpreendentemente, mas isso é reconhecido hoje por pesquisadores internacionais, talvez até uma das cortes mais reconhecidas e mais poderosas do mundo, disse Gilmar Mendes. Pouco antes da palestra de Gilmar, num evento desta segunda, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia feito declarações a jornalistas e dito, entre outros temas, que tentará, no ano que vem, apresentar um novo recurso. Isso aqui é outro absurdo. O Valdemar ontem destampou, assim, de tanto falar bobagem, né, e tomou aqui um contravapor já do ministro Gilmar Mendes. O que disse o ministro Gilmar Mendes sobre esse negócio de que vamos ter que rever? Daqui a pouquinho eu vou detalhar isso para você, tá bom? Mas ele diz o seguinte, olha, o Gilmar Mendes, não vou emitir juízo sobre isso, sobre a fala, mas eu reputo que a decisão do TSE sobre inelegibilidade já transitou em julgado. Tem, acho que, alguma pendência no Supremo Tribunal Federal, mas não há espaço para brincadeiras nessa temática. Exatamente aí é que aparece essa outra reportagem, essa do jornal Valor Econômico, tá? Cuja manchete retrata aqui a declaração dessa frase importante do ministro. Não há espaço para brincadeiras, diz Gilmar Mendes sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. O que foi que ele falou? O magistrado reafirmou o apoio dele a seus colegas e especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, instigadas pela família Bolsonaro. Abre aspas aqui para o ministro Gilmar Mendes. A decisão do TSE sobre inelegibilidade já transitou em julgado. Tem, acho, alguma pendência no Supremo Tribunal Federal, mas não há espaço para brincadeiras nessa temática, disse o decano do Supremo, após participar do seminário Brasil Hoje, promovido pelo grupo Esfera Brasil em São Paulo, né?
Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que em junho de 23, em junho de 23, por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Foram os argumentos que justificaram a sua condenação. Em entrevistas e declarações públicas, até ter a sua prisão domiciliar decretada, o ex-presidente costumava reiterar a sua intenção de se candidatar em 2026. Aliás, ele fala isso até hoje, né? Ele diz que é o candidato a presidente da República, né? Não libera ninguém para ocupar o espaço à direita. Voltando aqui à notícia. Horas antes do mesmo evento, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a afirmar ter esperança de que Bolsonaro seja absolvido no julgamento por tentativa de golpe de Estado, em curso do Supremo, e que recupere os direitos políticos a tempo de concorrer no ano que vem. Indicou que o cenário poderá ser favorável ao ex-presidente a partir da posse de quem? Do ministro Nunes Marques, como presidente do TSE. Foi indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Foi uma daquelas duas indicações que o Bolsonaro falou que seriam feitas com ministros notadamente evangélicos, né? Só que o ministro Nunes Marques é católico, não é evangélico, mas é muito religioso do mesmo jeito. Questionado sobre a ofensiva contra Moraes, relator do julgamento dos principais processos que atingem o ex-presidente e seus apoiadores, Gilmar declarou que a maioria do tribunal apoia integralmente o ministro, colocando fim a esse tipo de especulação. Por falar em Valdemar da Costa Neto, quero mostrar para vocês aqui, se você não viu ainda, essa declaração que eu falei que me fez botar uma camisa preta hoje, né, em homenagem à morte do último neurônio que habita a caixa craniana do Valdemar da Costa Neto, que parece definitivamente descerebrado, porque anda proferindo tamanhas bobagens por aí que é difícil acreditar que alguém possa falar disso com tanta naturalidade, como se fosse normal confundir fatos históricos, né, e personagens históricos tão relevantes para criar confusão no campo ideológico. Vamos lá. Bota para nós aí, por favor, deixa eu botar aqui em tela cheia para você, Alex, para você mostrar aqui o que esse cara falou. Valdemar da Costa Neto, a sumidade intelectual do Partido Liberal. Fico aqui me perguntando como é que um homem desse vigor intelectual chegou tão longe assim, né? Talvez na política outras virtudes dele, por exemplo, a capacidade de sobreviver a processo de prisão, por exemplo, no Mensalão, né, aquela prisão depois de 2020, sei lá quando é que foi, 2024, quando ele foi pego com uma arma com numeração raspada, tudo isso faz de Valdemar Costa Neto um personagem muito interessante do ponto de vista sociológico e até psiquiátrico mesmo, né? Mas vamos ver a declaração de ontem. É inacreditável a força de transferência do voto de Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. Vou fazer uma interrupção aqui para perguntar para vocês que eleição Che Guevara disputou que não me ocorre agora. Se você souber de alguma eleição que o Guevara disputou, por favor, mande aqui para mim, porque nós queremos saber qual é a relação entre Che Guevara e transferência de votos, que era o assunto tratado pelo intelectual Valdemar da Costa Neto. E aí ele prossegue o seguinte, olha, o Guevara tinha um carisma como o de Bolsonaro. Nossa Senhora. E ele é lembrado até hoje, tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro. Valdemar, é possível, né? Tomando em consideração que o Bolsonaro já chegou até a ganhar uma eleição no Brasil. Quem sabe se lá no futuro o Bolsonaro não vira um ídolo, né? Certamente não terá a dimensão do Che Guevara, até porque ambos não combinam em nada no espectro ideológico. E assim, a sua comparação é tão descabida e desprovida de qualquer tipo de bom senso que a gente pensa mesmo que você não sabe quem é o Che Guevara, porque o Bolsonaro você sabe muito bem quem é. Certamente não sabe nada do Bolsonaro, a quem inclusive chamou de cubano, né? Diz que o cubano era diferente do Bolsonaro, depois tentou fazer uma emenda lá, não funcionou. Mas está aí a fala do líder intelectual do Partido Liberal, essa sumidade chamada Valdemar da Costa Neto. Vamos ver de novo a cara dele aí, nessa montagem de arte aqui que a gente fez? Tá aí, olha, Valdemar da Costa Neto. Guarde esse nome, hein? Sugerimos o nome dele para a Academia Brasileira de Letras, tá?
Beleza. Vamos para o próximo assunto, então? Vamos lá? Deixa eu tirar aqui da página, voltar aqui para os meus sitezinhos da internet. Che Guevara deve estar mexendo na tumba, né, gente? De pavor de pensar que alguém um dia fosse alguém da extrema-direita brasileira, fosse usar o seu nome para fazer um elogio para um líder fascista como Bolsonaro. Bom, vamos lá, gente. O Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também falou sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e está aí a matéria do site da revista Fórum, que eu vou ler para vocês aqui agora o lead dela, o trechinho dela, para que você possa saber como é que estão as coisas na cabeça do presidente do STF. Durante um evento que recebeu a medalha Raimundo Faoro, concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, apontou nesta segunda-feira que o julgamento de Bolsonaro, do partido de Valdemar da Costa Neto, intelectual, e de outros réus da trama golpista acontece em um momento tenso para o Brasil. Abre aspas aqui, nós vivemos esse momento tenso, inevitável dos julgamentos do 8 de janeiro e dos julgamentos do que, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que... Aí a página atualizou, né? É evidente... Onde é que eu estava aqui? É evidente... Espera aí que eu me perdi agora com essa atualização de página aqui. Que o Brasil vive um momento tenso. Vivemos um momento tenso, inevitável, do julgamento de 8 de janeiro, julgamentos que, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o país, afirmou. Na cerimônia, o magistrado traçou um retrospecto das tentativas de quebra da legalidade constitucional ao longo da história do Brasil e pontuou que é preciso encerrar um ciclo. Disse o seguinte... É imperativo, porque o país precisa encerrar o ciclo que se considerava legítimo e aceitável, a quebra da legalidade constitucional por não gostar do resultado eleitoral, completou. O presidente do Supremo frisou ainda que a decisão dependerá das provas reunidas no processo, afirmando que, se tiver prova, o resultado é um. Se não tiver prova, o resultado é outro, sintetizou ele sobre o julgamento. E o julgamento informa aqui a reportagem da revista Fórum, dos réus do denominado núcleo crucial da trama golpista, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, será realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a partir do próximo dia 2 e deve ir até o dia 12 de setembro, quando finalmente teremos prolatado aqui a sentença, ou acórdão, já que é uma decisão colegiada, né, que vai botar Bolsonaro na cadeia. Bom, vamos para o próximo assunto aqui. O próximo assunto é o seguinte, a gente estava falando do Malafaia até agora, tá? E o Malafaia continua na sua pregação contra o governo do PT, que aliás, ele já apoiou no passado, é bom que se lembre, né? Mas agora ele não pode ver nenhum movimento em relação ao voto evangélico que ele fica todo excitado, sabe? É o que está acontecendo agora com relação às pautas que a Janja tem levado à periferia de Brasília, né? Nós temos aqui uma matéria no site do ICL também, dando conta de que a Janja foi tratar de pautas sociais com mulheres evangélicas e provocou isso uma reação do pastor Silas Malafaia. O que nos diz aqui a matéria do Marcelo Santos? Diz o seguinte, que a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva participou nesta segunda-feira de um encontro com mulheres evangélicas na Igreja Coletivação, em Ceilândia, no Distrito Federal. Atividade que foi promovida pela Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito e integra uma série de reuniões já realizadas no Rio, em Salvador e também em Manaus, em que o objetivo é promover espaços de escuta e diálogo sobre fé, cidadania e políticas públicas. A primeira-dama, Janja, ressaltou a importância de integrar as mulheres nos processos de decisão política e social. Nilza Valéria, que é coordenadora nacional da frente, reforçou o protagonismo feminino no campo religioso. Aspas aqui, as mulheres são a base da família, da sociedade e da igreja. Somos nós mulheres que fazemos a vida acontecer com nossos trabalhos, nosso cuidado, nossa fé. Para ela, a disposição da primeira-dama em ouvir as mulheres evangélicas demonstra que o diálogo é essencial para discutir direitos e cidadania. Os encontros organizados pela frente têm debatido questões como o enfrentamento da fome, a violência doméstica, a pobreza menstrual e a desigualdade racial. A pobreza menstrual, ou a miséria menstrual, é algo tocante, né?
Vocês se lembram que no finalzinho do governo, né, na metade do último ano, o então presidente Bolsonaro vetou um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que previa a distribuição de absorventes em presídios, né? E para meninas pobres da periferia, para que elas tivessem o mínimo de conforto para frequentar aulas, enfim, para cumprir suas penas, e houve essa impiedade lá. E desde então a miséria menstrual, a pobreza menstrual, entrou definitivamente para a pauta dos movimentos feministas, né? Sobre esses assuntos, né? Esses encontros organizados pela Frente têm debatido o enfrentamento desses temas. Em Manaus, no último dia 20, a primeira-dama afirmou: não existe uma Janja versão evangélica. Existe a Janja que acredita em Deus, que se manifesta de diferentes formas. E eu acredito muito que nós, mulheres, podemos fazer a diferença nas igrejas, nos templos, não importa de que forma Deus se manifesta dentro de nós. Segundo o censo de 2022 do IBGE, os evangélicos representam 26,9% da população brasileira e 49,1% se declaram pardos e 12% pretos, né? Agora vamos ver qual foi a reação do histriônico Malafaia. Diz aqui a reportagem do ICL Notícias que o encontro em Ceilândia foi alvo de críticas do pastor e empresário Silas Malafaia. Em entrevista ao portal Metrópole, ele declarou o seguinte: eu dou risada desse encontro da Janja, tudo arrumado com gente que não tem nenhum perigo, nenhum pingo de expressão no mundo evangélico. Nenhuma mulher de expressão no mundo evangélico. Eu conheço quem é quem no mundo evangélico. Não tem uma de centenas de mulheres de expressão desse mundo evangélico. As críticas do Malafaia surgem no mesmo momento em que o nome dele aparece na investigação da Polícia Federal por causa daquele aporte de 30 milhões. Então ficou aí enciumado o Malafaia com os movimentos da Janja em direção ao público evangélico, né? Está incomodado o Malafaia, que acha que é o dono da opinião evangélica no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o tarifaço, gente? Porque a gente nem lembra, né? No meio de tanta confusão e de outros temas tão importantes, o tarifaço está em pleno vigor. E existe todo um esforço de mobilização no Brasil e fora dele para mitigar os efeitos deletérios dessas tarifas aplicadas no mundo inteiro por diferentes razões. No Brasil, por razões mais políticas e ideológicas do que propriamente por um imperativo econômico, né? Então temos no Valor Econômico, o jornalão do mercado financeiro, a informação de que em meio ao tarifaço, o Canadá está retomando acordos de livre comércio com o Mercosul. O Canadá que também tem sido bastante castigado pelo presidente dos Estados Unidos, né? A matéria nos diz o seguinte: o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro do Comércio Internacional do Canadá, se chama Meninder Sidhu, anunciaram no fim da tarde de segunda a retomada de negociações para um possível acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país dele, o Canadá, né? Conforme adiantou o Valor, o Canadá é uma das apostas do Itamaraty para diversificar exportações brasileiras no contexto do tarifaço imposto por Trump. Em meio a esse esforço, Mauro Vieira comunicou que já está programada uma missão empresarial brasileira para Toronto no período de 10 a 12 de setembro, quer dizer, daqui a mais alguns dias, né? Quando está prevista uma reunião presencial entre os principais negociadores de ambos os lados para discutir o acordo bilateral entre o Canadá e o Mercosul, que deve ser realizada aqui no Brasil, né? Então, os dois governos, aliás, os vários governos, porque isso aqui envolve um país lá da América do Norte, que é o Canadá, e vários países da América do Sul representados pelo Mercosul, né? Ao mesmo tempo em que acontecem essas movimentações para mitigar o pacotaço, aqui no Brasil, né, os políticos vão tentando se colocar para a disputa presidencial de 2026, que será bastante afetada por essa discussão do tarifaço e dos apoios que o tarifaço gerou aqui dentro do Brasil, né? Um desses apoios é desse sujeito que você vai ver aqui agora. Quem é esse sujeito de bonezinho? Make America Great Again. É o governador Tarcísio de Freitas, que agora tirou as asinhas para fora e está aí falando já de maneira mais aberta, né, das suas pretensões de ocupar o espaço político aberto pelo desaparecimento, eu poderia dizer, de Bolsonaro, né, que não tem nenhuma chance de ser candidato. Mas, enfim, o Tarcísio admite na matéria do Brasil de Fato disputar a presidência em 2026
e mantém aberto ainda, por via das dúvidas, né, vai que não dá, o plano de reeleição aqui em São Paulo. O que nos conta a matéria do BDF? O governador de São Paulo passou a admitir a possibilidade de disputar a presidência da República, segundo o jornal Estado de São Paulo. Até então categórico em descartar essa hipótese, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que a prioridade é buscar a reeleição no governo paulista, reconhecendo, no entanto, que pode concorrer ao Planalto caso seja convocado pelo líder da extrema-direita. E quem é esse líder? Jair Messias Bolsonaro. A mudança no discurso ocorre em meio a ajustes de comunicação e ampliação da agenda do governador, que intensificou as viagens pelo interior paulista, inclusive nos fins de semana, para entregar obras e anunciar investimentos. Ao mesmo tempo, Tarcísio tem participado de eventos do setor financeiro e encontros com empresários, nos quais apresenta a sua visão sobre o país e faz críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E uma das propostas dele é horrível, sabe assim, tá se provando lá na Argentina, que o Tarcísio quer reeditar aqui a experiência que o Milei está fazendo lá na Argentina, que está levando o país à derrocada, né, econômica, principalmente da população mais vulnerável. Mas essa é a proposta dele, é uma proposta ultraliberal, uma proposta anarcocapitalista mesmo. Esse é o mote desse governador do estado de São Paulo quando cogita ser presidente da República, né? A matéria do Brasil de Fato prossegue aqui. A indefinição do governador sobre o futuro mantém abertos dois cenários: disputar a reeleição em São Paulo, ele tem uma boa aprovação popular aqui. São Paulo é um estado tradicionalmente muito reacionário e ele está bem colocado aqui, tem mais de 60% de aprovação popular. Então, ou ele disputa o governo em São Paulo ou tenta viabilizar o nome dele como principal nome na disputa na direita bolsonarista na corrida pelo Palácio do Planalto, né? E já está sofrendo a concorrência de outros partidários da direita no Brasil, especialmente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do de Minas Gerais, o comedor de banana com casca, Zema. E o Republicanos, o partido do governador de São Paulo, também está mais atrevido quando fala sobre a candidatura dele à presidência da República. Está aqui no UOL a manchete para vocês. Olha, Republicanos assumem Tarcísio como potencial candidato ao Planalto em 2026 e assim o candidato a candidato e o partido do candidato a candidato começam a ocupar o vácuo aberto pela saída de cena de Bolsonaro, que acha que ainda está no jogo, mas que já está fora há muito tempo, desde que se tornou inelegível, né? O que nos diz aqui a reportagem? O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, sinalizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode disputar a presidência da República em 2026. É a primeira vez que Pereira admite publicamente a possibilidade de o governador concorrer ao Planalto. Até então, o partido defendia que Tarcísio concorresse à reeleição do governo do Estado. O que disse o Marcos Pereira aqui? Ano que vem teremos eleições gerais, seremos um dos poucos partidos a existir depois das eleições. Para isso, vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais e federais e senadores. E quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato à presidência da República. Não é Tarcísio? Foi o que ele perguntou, né? Mas acontece que o Tarcísio ainda nem definiu o partido pelo qual pretende disputar, seja lá o governo do Estado de São Paulo ou a presidência da República. Está aqui a informação de que ele ainda quer, que o PL do Valdemar Costa Neto quer filiá-lo para disputar o Planalto. O discurso de Pereira foi realizado durante a convenção de 20 anos do partido e após o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmar que o governador deve se filiar à sigla caso decida concorrer à presidência no próximo ano. O PL é o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda falando um pouquinho mais sobre Tarcísio, ainda recorrendo aqui ao site Brasil de Fato para mostrar para vocês o próximo assunto. Está aí na sua tela, o Alex vai mostrar para a gente a manchete de que Tarcísio, né, continua tentando aquela empreitada de entrega de terras devolutas do Estado de São Paulo a ocupantes invasores que há muito tempo se auto-intitulam donos sem pagar nada por essas terras, ou quase nada, tá bom? Com até 90% de desconto, e não são pequenas propriedades, tá? São grandes latifúndios, principalmente no noroeste do Estado de São Paulo. O que nos diz aqui o Brasil de Fato? Tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
projeto de lei número 410/2025, enviado pelo governador Tarcísio do Partido Republicano. Essa proposta altera 3 leis estaduais de regularização fundiária e, segundo parlamentares da oposição e movimentos populares, aprofunda o desmonte da política de reforma agrária no Estado. O texto pode ser votado hoje, tá? Apresentado no dia 5 de maio, o projeto foi incluído pela primeira vez na ordem do dia da Alesp há pouco mais de um mês, no dia 24 de junho. Há pouco mais de 2 meses, né? Se aprovado, autoriza a venda de até 720 mil hectares de terras públicas devolutas por valores, olha que pechincha, até 90% abaixo do preço de mercado. Essas terras beneficiadas estão em grande parte na região do Pontal do Paranapanema, uma das mais devastadas ambientalmente do estado e alvo de uma disputa histórica fundiária. O valor total dessas glebas chegaria a 9 bilhões e 600 milhões de dólares, só que só 1 bilhão e 900 milhões será arrecadado com as vendas. O desconto é superior a 80%. E se o modelo anterior, estabelecido por uma outra lei, ainda estivesse em vigor, o retorno para o Estado seria de aproximadamente 4,8 bilhões, quer dizer, quase 3 vezes mais do que com essas leis aí que o Tarcísio está querendo aprovar. Para o deputado Donato, do PT, que é o líder da oposição na Alesp, o trâmite acelerado visa impedir o debate e esvaziar a mobilização popular. Ele disse o seguinte: essa tem sido uma prática recorrente do governo Tarcísio. Com o PL 410, a gente mais uma vez vê o uso do regime de urgência para esconder o conteúdo do projeto da sociedade, afirmou. A matéria também ressalta que, na prática, o projeto de Tarcísio regulariza grandes propriedades rurais estabelecidas ilegalmente sobre terras públicas, reforçando a concentração fundiária e impedindo que essas áreas sejam destinadas à reforma agrária, à recomposição florestal ou à preservação ambiental. O impacto financeiro estimado com os descontos concedidos é de 7 bilhões e 600 milhões de reais em renúncia do patrimônio público. Então, atenção na pauta desta terça-feira e desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Infelizmente, as tramóias que se armam nessa Assembleia Legislativa muitas vezes ficam fora do alcance dos olhos da opinião pública. Por quê? Porque o noticiário nacional obscurece, né, os assuntos que são tratados lá dentro que despertam menor interesse da imprensa, tá? Olha, ontem nós tivemos, e não foi possível falar isso aqui porque essa pesquisa saiu enquanto o programa estava no ar ainda, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante porque ele diz respeito ao ânimo do brasileiro em relação ao comportamento do Bolsonaro no curso desse processo, né, e no curso desse movimento de coação que ele move com o filho Eduardo e o agregado Paulo Figueiredo nesse processo de julgamento contrariando interesses nacionais. A matéria está no jornal O Globo de hoje, tá? Olha aqui, olha. Eleitores nem Lula nem Bolsonaro fazem crescer a percepção sobre a culpa do ex-presidente na trama golpista, tá? E isso aqui, essa manchete se reporta à complementação do levantamento da Genial Quest que saiu neste comecinho de semana, tá? A maioria vê como justa a prisão domiciliar do chefe de Estado e a aplicação da lei Magnitsky é vista como injusta por 49%, quase metade da população. O que nos diz a matéria do jornal o Globo? Há uma semana do início do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, a maioria da população considera justa a prisão domiciliar imposta a Jair Bolsonaro, avalia que o ex-presidente participou da tentativa de golpe depois da eleição de 2022 e acredita que ele quis provocar o ministro Alexandre de Moraes quando participou por vídeo das manifestações do dia 3, quando descumpriu as medidas cautelares que o levaram à prisão. Os dados da pesquisa Genial Quest, que foi divulgada ontem, mostram ainda que os eleitores que não se consideram nem de esquerda nem de direita, como se isso fosse possível no planeta Terra, né, tiveram peso nessa avaliação desfavorável do ex-presidente, que será julgado ao lado de outros 7 aliados. Para 55% dos entrevistados, é justo o maior líder da direita brasileira estar em prisão domiciliar. 39% classificam a medida como injusta. 6% não têm opinião formada, não souberam responder. Em relação ao motivo que fez Bolsonaro aparecer por ligação nos atos no início do mês, 57% acreditam que o ex-presidente não entendeu direito às proibições determinadas antes pelo ministro. Quer dizer, a tese da ingenuidade, né? As pessoas ainda acham, inocentemente,
que, não, tadinho do Bolsonaro, ele não conseguiu entender direito o que o Xandão disse. Outro dado negativo para Bolsonaro, a percepção das pessoas sobre o suposto envolvimento dele na trama golpista. Em dezembro passado, 47% avaliavam que o candidato derrotado havia participado da tentativa de golpe, e agora esse percentual subiu para 52%. O que contribuiu para esse aumento ao longo dos meses foi a variação da leitura feita pelas pessoas classificadas como sem posicionamento. Esses eleitores são brasileiros que, na divisão da Quest, não são nem lulistas nem bolsonaristas, tampouco se classificam como de direita ou de esquerda. Em dezembro do ano passado, 45% deles viam as digitais de Bolsonaro no plano golpista. Hoje há no grupo uma maioria de 58% com essa percepção. Então, quer dizer, a maioria do Brasil acha justa e percebe como provocação, né, os gestos de Bolsonaro. Acha justa a sua prisão domiciliar. Lá no Palácio do Planalto hoje, nós teremos, né, um exercício de rearrumação. Olha aí, está na manchete aqui da Folha de São Paulo, que eu selecionei para vocês, que o Lula vai reunir os ministros para alinhar o discurso e também pautar lá a atuação da bancada governista no Congresso, depois do tarifaço e da cochilada, né, absurda que o governo deu na CPI do INSS. Olha, o presidente Lula recebe auxiliares nesta terça-feira para uma reunião ministerial sob expectativa de um alinhamento do discurso do governo e orientações sobre as prioridades para o Congresso Nacional no que resta deste ano. Segundo um auxiliar do petista, a ideia é que essa reunião seja para reforçar a necessidade de ações concretas e não para a apresentação de balanços. Ele lembra que a última reunião ministerial ocorreu em janeiro e, desde então, as diretrizes do governo foram alteradas por fatos como o tarifaço de Donald Trump, a crise com o Congresso depois da derrubada do decreto do IOF e o escândalo dos descontos ilegais do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Portanto, vai ter um freio de arrumação lá, né, para que o governo entre nessa nova fase. Aliás, é uma fase muito diferente da que ele deixou o primeiro semestre, né, porque o governo hoje tem outra condição aos olhos da população e isso influencia, inclusive, a relação entre o governo e o Congresso. Uma última notícia para vocês, antes de encerrar aqui o programa de hoje, que nós falamos agora há pouco sobre essa empreitada da diplomacia brasileira no sentido de fazer negócios entre o Canadá e o Mercosul para tentar mitigar os efeitos do tarifaço, e o México também está no alvo, tá? Está aqui na manchete do UOL que o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet vão ao México para quê? Para vender um país como opção para tentar compensar os efeitos do tarifaço. A notícia dá conta de que o vice-presidente e a ministra visitam o México a partir de hoje para tentar destravar a tímida relação comercial com o Brasil. O objetivo é apresentar o país como opção viável para a urgente necessidade mexicana de diversificar seus parceiros comerciais, já que hoje o país depende muito das compras feitas pelos Estados Unidos, que tarifaram o seu parceirão em 25%. Um acordo comercial viria em boa hora para o Brasil e México. Os dois países buscam mercados para compensar a dificuldade em vender para os Estados Unidos, né? Então fica aqui feito o registro e agora eu vou para a minha mensagem final aqui no encerramento. Quero chamar vocês, faltam só 2 dias para este evento que o ICL vai promover aqui, extremamente importante para todo mundo que quer ter uma visão sobre o processo de depreciação das democracias no mundo. Um processo que ocorre agudamente no Brasil, mas que não ocorre só aqui. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, né? Aliás, muito mais grave a situação lá do que foi no Brasil e em outros cantos do mundo por aí. Então, nós vamos ter aqui, no dia 28, às 8 horas da noite, uma aula com o Daniel Ziblatt, que, junto com Stephen Levitsky, escreveu um livro que é um livro referencial para esse começo de século, né? O livro Como as Democracias Morrem, e esse evento que vai chamar Como Salvar as Democracias. Não deixe de assistir, porque ouvir o Daniel Ziblatt é um privilégio que ninguém deve perder. E você tem essa oportunidade de graça para todo mundo, não precisa ser sócio da comunidade ICL, não precisa ter comprado plano nenhum de assinatura do ICL, é só mesmo para cumprir o desígnio do jornalismo aqui, o nosso desiderato, tá? Que é o de informar a população.
Faltam, então, 2 dias, como eu falei, e você vai aqui, olha, no despertaicl.com.br agora e pega lá o seu convite para participar dessa plateia que vai ouvir essa palestra do Daniel Ziblatt, tá bom? Quero desejar um bom dia para vocês. Eu volto agora, amanhã o Calejão vai estar aqui, eu volto na quinta-feira para dar conta do que aconteceu com o planeta nas próximas 48 horas, o que acontecerá. Tchau, obrigado pela sua audiência, até quarta-feira. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online, então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha.